Vamos continuar então o 7º ano, a nossa reportagem agora, tá? Dividir os nossos vídeos para poder ficar mais curtinho, vocês entenderem melhor. Bem, o que aconteceu? Nós já vimos sobre a notícia, né? Agora vamos aprender sobre a reportagem. Também é um gênero jornalístico, né? Só que é um gênero jornalístico mais extenso e com características diferentes da notícia, tá? Muita gente costuma falar que a reportagem ela sai da notícia, mas nem sempre uma notícia dá origem a uma reportagem, tá? Às vezes uma reportagem, um repórter, alguém pensa, vamos falar sobre os animais que existem, os animais invertebrados que existem na Amazônia. Às vezes não teve nenhuma reportagem, nenhuma notícia sobre isso, e eles pensaram em fazer a reportagem. Então, nem sempre a reportagem tem como origem a notícia, mas pode sim ter, tá? Vamos lá. Trouxe aqui um exemplo, inclusive, vamos ler o exemplo que depois eu faço a observação. Esse exemplo aqui eu retirei da revista Super Interessante, tá? Vou deixar o link, quer dizer, apesar de que só consegue ler quem é assinante. Mas assim, eu trouxe algumas partes da reportagem aqui para vocês, tá? Vamos lá. Epidemias invisíveis, as doenças além da Covid-19. Então a reportagem vai falar sobre outras doenças por que epidemias invisíveis? Porque elas não têm esse destaque que a Covid-19 está tendo, mas elas existem e a Organização Mundial da Saúde preocupa-se com essas doenças. Então vamos lá. O coronavírus não cancelou surtos de sarampo, dengue e ebola. Ebola, vamos parar aqui. Bem, ontem foi dia 1º de junho, tá? Eu falo ontem, você pode estar assistindo esse vídeo a qualquer tempo, né? Ontem foi 1º de junho de 2020, tá? E ontem eu peguei essa notícia aqui da edição dessa semana da revista Super Interessante. E aí, hoje, dia 2 de junho de 2020, eu acordei, olhei no meu celular e vi que o Congo declarou que está com um surto de ebola. Então, assim, coincidentemente e infelizmente, né, essas epidemias além da Covid continuam acontecendo e o Congo, né, a República Democrática do Congo, falou que está em epidemia de ebola. Então, são doenças sérias também, assim como a Covid, né? Então, vamos lá. O coronavírus não cancelou surtos de sarampo, dengue e ebola. Ao fragilizar a saúde pública mundial, ele pode torná-los ainda mais perigosos. Então, vamos ver aqui, nessa primeira parte, o que tem, quais características nós temos? Primeiro, a imagem, né, da reportagem. Aqui são lugares em que a gente encontra essas doenças, que vai falar aqui dentro da reportagem. Temos a manchete e o subtítulo, né? Como gênero reportagem, assim como o gênero notícia também tem. Então, manchete e subtítulo. E aqui dentro da reportagem existem várias partes, tá? Várias seções. Então, a primeira seção é a volta da que não foi. No mapa acima, esse aqui, ó, listamos 6 doenças fora Covid-19 que estão oficialmente no radar da OMS por estarem causando surtos neste exato momento. A OMS é a Organização Mundial de Saúde. Então, aqui nesse mapa tem 6 doenças que estão causando surtos ao mesmo tempo que a gente tem o surto aí da Covid-19, e esses surtos também preocupam a Organização Mundial da Saúde, tá? É bom esclarecer que essas não são, nem de longe, as únicas doenças rolando em 2020. Abre parênteses aqui. A Super Interessante é uma revista voltada ao público jovem. Nela a gente encontra muitas reportagens, muitas notícias, muitos textos com relação a curiosidades, tá? Então, é uma revista informativa, sim, mas traz muita questão de curiosidade, tá? Então,
E por ser voltada ao público jovem, a gente já viu ali, né? Aqui, ó, o coronavírus não cancelou. Cancelou é um termo que está sendo muito usado ultimamente pelos jovens, né? E aqui a gente vê rolando, tá? Por que a revista Super Interessante utiliza essas palavras? Porque como tem um público específico, um público leitor específico, ela pode adaptar a sua linguagem, tá? Para esse público leitor. Vamos lá. Nem sequer são as que deixam... Então vamos lá. É bom esclarecer que essas não são nem de longe as únicas doenças rolando em 2020. Tem o ebola, tem várias. Nem sequer são as que deixam mais vítimas. A síndrome respiratória do Oriente Médio, também causada por um coronavírus, registrou apenas 56 casos e 18 mortes na Península Arábica este ano. Então, o coronavírus é o que a gente tem, Covid-19 é um tipo, tem outros. A febre amarela, 13 casos e 4 mortes no Sudão, no Sul e na Etiópia. O que as coloca na lista negra da OMS não são os números atuais, mas o risco de se tornarem algo maior e pior. Então essas doenças, febre amarela, a síndrome respiratória do Oriente Médio e essas duas estão no radar da OMS, por quê? Porque elas podem se tornar algo maior. Até pelos altos índices de mortalidade dessas doenças. Lembra que ano passado, ou retrasado, agora eu não tô lembrando, a gente teve um grande surto de febre amarela aqui no Brasil? Uma coisa que já tinha sumido há muito tempo, sarampo, uma doença antiga que tá voltando também, né? Por quê? A gente vai ver aqui na reportagem. Por que essas doenças antigas, consideradas erradicadas, estão voltando? Vão pensando aí se vocês têm alguma informação sobre. Mas se você quer números grandes, há um vírus da lista que disputa até com o SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Ainda que não tenha nada de novo, é o do sarampo. Em 2019, países membros da OMS registraram quase 800 mil casos da doença, é muita gente. O número real, porém, deve ser muito maior, já que em lugares mais pobres a doença sequer é diagnosticada. Há quem fale em 10 milhões de casos e 140 mil mortes só no ano passado. Então, olha só, o sarampo quando eu era criança, até pouco tempo era uma doença considerada erradicada e está voltando. E muito grave, tão grave quanto a Covid-19, né? Observem que a reportagem, ela esmiuça mais as informações. Você vê que fala do sarampo em 2019, fala de números, né? Por aí vai. O sarampo é o vírus mais contagioso que se conhece. Uma única pessoa pode infectar até outras 18 enquanto doente. No caso da gripe comum, esse número é pouco maior que 1. Então, se eu tiver sarampo, eu poderia infectar 18 pessoas. Mas se eu tiver uma gripe, eu posso infectar apenas uma. O coronavírus fica entre 2 e 4, ou seja, olha como que o sarampo ele é contagioso mais do que Covid. Uma pessoa com sarampo pode infectar 18 outras, enquanto uma pessoa com Covid pode infectar entre 2 ou 4 pessoas. A letalidade do sarampo é de 6%, mas pode chegar a 30% com os fatores como desnutrição. Antes da vacina, criada em 1963, praticamente toda criança pegava sarampo. Então, antes de 1963, quando não havia vacina, tudo bem assim, entre aspas, né? Mas as pessoas pegavam, fazer o quê? Hoje em dia a gente tem vacina e ainda tem surtos e surtos de sarampo. A maioria sobrevivia e criava imunidade, mas estima-se que até 8 milhões morriam por ano por causa do sarampo. Com a vacina, a erradicação se tornou uma possibilidade real. Mesmo assim, 2019 foi o pior ano em número de casos desde 2006. Então, assim, houve uma época em que a contaminação por sarampo, o contágio era tão poucas pessoas pegavam sarampo porque se vacinavam. E as pessoas, o que aconteceu com as pessoas? Por que esse sarampo está voltando tanto assim? A gente vai ver. O motivo do ressurgimento é simples, queda na cobertura vacinal. E não é culpa do governo, tá? Vamos lá. Quando o vírus, o sarampo pega ele pega geral. Tá vendo a linguagem, como que é mais jovem? Então, estima-se que 95% de uma população precisa estar vacinada para criar imunidade de rebanho contra essa tropa de elite microscópica.
Então, 95% da população é muita gente que precisa ser vacinada para poder realmente segurar esse vírus. Em vários lugares do mundo, Brasil incluído, essa porcentagem foi atingida um dia, mas depois caiu. Quando eu era criança, tinha muita, mas muita campanha de vacina. Tinha o Zé Gotinho, toda hora que falava na televisão, tinha muita campanha. Era muita mobilização e as mães levavam seus filhos para vacinar. Mas isso a gente já não vê mais hoje em dia, né? Então, em algum dia do passado, a nossa população estava quase imune, né? Hoje em dia, vamos lá. Com isso, epidemias de sarampo despontaram aqui e ali ocasionalmente. O que aconteceu? Onde foram parar as vacinas? Então, olha só. Aqui a gente vê pessoas protestando e essa pessoa aqui, ó, com uma seringa riscada, ou seja, não à vacina, contra a vacina. Por quê? A vacina já salvou tanta gente, né? A OMS usa o chamado modelo dos 3 Cs para explicar o fracasso da vacina, né? O primeiro C é a conveniência, C de conveniência, e se refere ao lado logístico da coisa. Não adianta ter a vacina se as doses não alcançam todo o território. Tá, conveniência. Então, tem a vacina, mas não alcança todo o território. Já alcançou, por que não pode alcançar? Segundo C é a complacência, um fenômeno típico das áreas onde o número de casos caiu ao longo dos anos. Então a pessoa fica complacente, ela já não tem tantos casos, né? As mães e pais de hoje já não convivem mais com a doença, o que passa uma falsa sensação de segurança. Muita gente se esquece ou fica com preguiça de levar o filho ao posto de saúde, tá vendo? Por fim, o terceiro C de confiança. Mais precisamente, falta de confiança na vacina. Trata-se, é claro, do movimento pseudocientífico que se opõe abertamente às vacinas. Então, daqui a gente pode ter, sei lá, tem vacina para todo mundo. O que está acontecendo? A população não está levando seus filhos para vacinarem. E isso está tornando o sarampo de novo um grande vilão que há um tempo atrás já não era tão vilão mais. A vacina funciona sim, você deve vacinar seu filho sim, só que as pessoas não entendem isso. E aí, né, esse movimento que é contra a vacina, como assim? A vacina salva vidas. Então é complicado, né? Antigamente as pessoas levavam, o sarampo quase acabou. Hoje em dia as pessoas ficam com preguiça, pensam assim, sarampo, isso é doença velha, não vai voltar, vai, ela tá aí. Ou então fala assim, não, vacina não protege, vacina faz mal, enfim, né? Complicado. E aí, eu coloquei aqui o resto da reportagem, mas não vou ficar lendo porque é muita coisa. O que importa para mostrar para vocês é o seguinte, que a reportagem, vocês estão vendo que ela é mais completa, né? Fala muito sobre o sarampo, por que as pessoas não estão vacinando. Tem dados aqui, a gente vê datas e dados de casos de óbitos, tá vendo? E aí, continua falando sobre o sarampo, né, e tal. E, ó, tá vendo? Muita coisa sobre sarampo, eu vou deixar isso para vocês terminarem de ler. Inclusive, a nossa atividade complementar será sobre essa reportagem, tá? Então, eu vou deixar esses 3 pontinhos aqui que tinha mais texto. Vou deixar a reportagem completa para vocês lerem e fazerem a atividade. Então, aqui, eu queria mostrar aqui embaixo, ó. A reportagem traz dados científicos, pesquisas e entrevistas com outras pessoas. Por exemplo, aqui embaixo, ó. É comum transferir a culpa para os vetores como a Aedes aegypti, tá falando da dengue. Mas 2 décadas de campanha contra a água parada não resolveram a dengue no Brasil. Então tem 2 décadas, o quê? 20 anos que a gente já fica, não deixa água parada no pneu, não sei o que, várias coisas, né? Pois é, não resolveu. A maior parte das políticas públicas são baseadas em controlar mosquitos, diz o antropólogo Jean Segata, da UFRGS. Mas algumas pessoas guardam água em baldes porque ela chega em casa uma vez por semana. Então aqui a gente tem uma fala de outra pessoa na reportagem. Então observem, ó, 70%.
A dengue, ó, ela não é uma exclusividade brasileira, claro. Afeta 129 países e 70% dos casos se concentram nas regiões tropicais da Ásia. Um estudo de 2013, tá vendo como que a reportagem ela é mais aprofundada? Estudos, traz gráficos às vezes, entrevistas com especialistas, dados mais científicos, mais sérios, apurados. Então a reportagem ela é um aprofundamento de um tema, né? Aqui tá falando sobre varíola e a reportagem. Ali termina, tá? Então agora vamos falar sobre a reportagem. É um gênero jornalístico opinativo porque a notícia é assim: tal coisa aconteceu em tal dia, com tais pessoas e pronto, aprofunda um pouquinho e acabou. A reportagem é um gênero opinativo porque muitas vezes a pessoa que escreve a reportagem, ela dá a opinião dela, por entrelinhas, às vezes sutilmente, usando infelizmente, o sarampo está voltando. Esse infelizmente é uma opinião, traz uma opinião da pessoa que está falando. Felizmente, temos muitas vacinas, ou seja, quem está escrevendo, achei legal ter vacinas, tá? Então, é um gênero um pouco opinativo, sim. Aprofunda temas importantes, de que forma? Apuração de dados, entrevistas, pesquisas, traz gráficos, traz dados científicos, pesquisas científicas, aprofunda mesmo o tema. Meios de circulação, jornais, revistas, sites, rádio, TV. Né, os mesmos da notícia, os mesmos do gênero jornalístico. O texto pode ser expositivo, que é só falar sobre, informativo, que é para informar, igual, por exemplo, informar sobre a doença, quando que a gente pode pegar, o que a gente pode fazer para evitar a doença. Descrever, por exemplo, a doença em si, quais são os sintomas da doença, é uma descrição. Narrativo, não é que conta uma história, mas tem a estrutura da narrativa. O que é uma estrutura narrativa? Esse do sarampo não tem. Mas o que é uma estrutura narrativa? Conta, por exemplo, um aluno que tirou 1000 na redação do Enem. Muitas vezes tem uma historinha ali. Ah, fulano, sei lá, Joãozinho da Silva é um menino que estuda na escola pública desde de sempre, fez isso e aquilo. Vem contando a história do menino, é uma narrativa. Ou pode ser um texto opinativo também, ou pode ter um pouco de cada, porque às vezes é preciso, por exemplo, se eu for falar do Enem, da nota 1000 do Enem, ali dentro eu posso colocar alguma informação, algum dado falando quantas pessoas que tiraram nota 1000 do Enem naquele ano, tá? E tem a polifonia. A polifonia, vários e fonia, vozes, várias vozes no texto. Por que várias vozes? Não é só o repórter? Não. As pessoas que são entrevistadas, que dão sua opinião, fazem parte do texto. Por isso essa multivoz, esse monte de vozes, essas várias vozes dentro do texto da reportagem, tá? Então a reportagem, ela é um texto abrangente, que aprofunda num tema, e aí traz dados, pode ser expositivo, informativo, descreve os dados, conta sobre alguma pessoa, né? E assim a gente tem o gênero reportagem, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro. Acho que não tem mais nada não. Ah, não, é isso mesmo. Então, espero que tenha ficado claro. Não tem muito mistério, tá? Vou deixar as atividades complementares para vocês fazerem. As dúvidas, vocês já sabem, deixem lá no Google Sala de Aula. Não parem de estudar, continuem estudando. A gente está aqui para ajudá-los, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.